uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Desde os nossos primórdios, o medo faz parte da natureza humana, como instinto de autopreservação. Mas nos últimos tempos, vemos muitos casos em que o medo se torna algo patológico, doentio, como nas fobias diversas, na síndrome do pânico, um medo paralisante, incapacitante. Por que o medo tem aflorado com tanta intensidade? Incertezas em relação ao futuro, violência, caos urbano, tudo isso certamente nos inquieta. Mas quando ele se torna realmente nocivo? E quais são os fatores espirituais envolvidos? De onde vêm essas frequências mentais que nos causam tamanho pavor? Para entendermos o medo, precisamos compreender a história do ser em evolução. Medo pressupõe a dificuldade de entrar em contato com alguma coisa considerada ameaçadora. Não necessariamente ela é ameaçadora. E o excesso de medo pode nos levar ao cerceamento da nossa própria liberdade. Do ponto de vista psicológico e até fisiológico, o medo ele tem uma função de preservar a vida. Então eu tenho que ter preocupação de sair na rua e olhar para os dois lados, atravessar a rua, né? Então este medo é natural. Quando este medo me impede de sair na rua, aí já tem uma ansiedade que está aumentando esse medo. Então eu começo a ter um medo desproporcional do fato real. A nível mental, isso pode degenerar em ideias irreais ou fantasiosas, e nas quais eu posso até passar a acreditar, que quando a gente chama de delírio, que a gente chama de persecutório, o medo delirante, vamos dizer assim. Isso é patológico, isso é grave. Então, por pouca coisa, vamos dizer assim, essa pessoa delirante, paranoica, ela pode tomar atitudes, não desconfiando de alguma coisa, mas porque ela tem a certeza daquilo e acabar cometendo atos que depois ela fica até surpresa que não tinha nada por trás daquilo. Porque isso implica em termos no organismo substâncias que são nocivas. Eu posso sentir medo numa situação para resolver um problema imediato, mas não posso ficar com medo o tempo todo. Não é? Quando eu levo um susto, o nosso organismo produz substâncias que nos deixam alerta, mas eu não posso ficar com essa quantidade de produtos no corpo durante muito tempo. Então, sentir medo é normal, mas não durante muito tempo. Então nós vamos encontrar aí o medo que faz parte da vida, o medo que ele é exacerbado e o medo incapacitante. E o medo incapacitante, eu digo que é quando o espírito trava. Ele travou na vida, ele não consegue fazer mais nada. Essas questões precisam ser muito bem analisadas. Alguns autores, alguns expositores, eles vão falar da questão da fé. Mas não é só dizer para a pessoa que ele não tem a fé suficiente para superar aquilo. A pessoa não tem esse raciocínio num caso de um medo incapacitante. Ele precisa gradativamente ir trabalhando no autoconhecimento, na avaliação daquilo que está sendo apresentado como ameaçador e desenvolver mecanismos de enfrentamento. Isso é fundamental no medo. Agora, do ponto de vista espiritual, a gente pode pensar na questão da reencarnação. Nós somos individualidades que tivemos milhares de existências. E quando nós reencarnamos, não há uma divisão, uma separação das várias personalidades que nós fomos anteriormente e atual. É uma continuidade. Nós esquecemos algumas coisas, mas os traços marcantes da nossa personalidade, eles são preservados. Quase sempre processos de desencarne traumáticos provocam traumas. E mesmo a barreira biológica da morte e do nascimento,
que são uma espécie de porta corta-fogo, às vezes não são suficientes para impedir aquela experiência difícil. Então, muitas vezes, sem maiores motivos, a pessoa tem uma determinada fobia, cuja causa não é encontrada nesta vida, mas cuja causa é de uma outra vida. O indivíduo teve alguma experiência no passado que ficou muito marcado dentro da personalidade. E isso que está marcado nele, que é um transtorno, uma perturbação, uma imagem de algo que ele fez que o perturbou bastante, ele pode ser desencadeado a qualquer momento. Então, o transtorno do pânico não tem uma coisa específica, você vai no supermercado e desencadeia. Pode acontecer você tomando banho, você tomando café, estando de férias, qualquer situação. Desencadeia, não é? E quando vem a crise do pânico, que dura de 10 a 15 minutos, a pessoa tem a sensação de que ela vai morrer. Ela tem também a sensação de despersonalização, de que ela não é mais ela, de flutuação, há uma série de alterações na personalidade. E o interessante é que a pessoa vai fazer um exame médico e não consta nada, porque até ela chegar no médico já passou, porque dura 10 a 15 minutos, não é? Então, ainda é uma incógnita. Que tormento que a pessoa vivenciou no passado que está aflorando? De qualquer jeito, este afloramento, ou a gente poderia dizer uma catarse, colocar para fora, é como se a mente estivesse limpando aquelas imagens que geram perturbações internas. E a gente vai dizer que essas perturbações internas, elas são restritivas da personalidade. Nós vamos nos sentir amarrados, impedidos, sem espontaneidade. Enquanto nós não resolvemos o nosso mundo interno, fica difícil da gente fluir plenamente na vida. Eu faço uma palestra, aliás, eu fiz ontem e anteontem essa palestra, a reencarnação de um piloto da Segunda Guerra Mundial. O sujeito nasce e acorda desesperado no meio da noite. Chora, grita, esmurra o ar com pernas e braços, ainda no berço. Quando ele aprende a falar, ele começa a relatar o medo. Ele não consegue sair. O avião caiu. O avião está pegando fogo. Ele não consegue sair. Ele falando sozinho no meio da noite, a mãe ouvindo aquilo. Que negócio é esse? É uma história verídica. Está no livro A Volta, escrito por um casal norte-americano que teve um filho com fobia. E aí, ele começa a relatar. Os pais são orientados pela Carol Bowman, que teve experiências de traumas com a infância, com os próprios filhos, se tornou uma terapeuta excelente nessa área. Ela recomendou, olha, não fale do trauma, a não ser quando ele falar. E quando ele falar, não diga que é coisa de criança, para com isso, que isso é bobagem. Aceite aquilo. Então ele começou a dizer, meu avião caiu. Os pais perguntaram, mas por quê? Ele levou um tiro. E quem atirou no seu avião? Os japoneses. Mas o seu avião levantava voo de onde? De um navio. Qual era o nome do navio? Natoma. O pai descobre que Natoma Bay era o nome do porta-aviões do qual ele decolou durante a Batalha de Iwo Jima, em 1945. Então, o filho foi lembrando de um monte de coisa. Essa história é interessantíssima. E na medida que ele vai lembrando, e os pais aceitam e não repreendem por isso, o filho sente segurança nos pais, pode contar isso a eles. E ele vai lembrando, vai compreendendo, e vai sumindo o trauma. Porque ele pode falar do trauma sem problema. Esses medos que nós trazemos do passado, a gente poderia dizer que eles são irracionais. Eles não são racionais conhecidos no presente. São medos sem fundamento atual. Eles provêm do passado. Tanto o medo atual como do passado precisam ser enfrentados. Eles são naturais no processo de crescimento e, à medida que são superados, nós vamos ganhando mais confiança em nós mesmos. Diante de tantas manifestações e graus diversos, podemos perguntar: onde está a raiz primordial de todo medo? Eu acho que é o medo do desconhecido. A morte, se você não sabe como ela é, como deixa de ser, você vai ter medo dela, mas a partir do momento que você entende para que ela serve, como é que ela funciona e o que vem depois dela, o seu medo diminui, né?
Mas, a princípio, se a gente for imaginar, o que causa medo é o desconhecido. Eu tenho medo de me envolver, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de entrar ou sair num determinado relacionamento, de dizer o que eu sinto. Então nós vemos que, de maneira geral, nas relações humanas nós vamos encontrar muito medo. O medo de encontrar os seus próprios conteúdos, o medo de perder pessoas. Então nós vivemos relações humanas que são pautadas pelo medo, em maior ou menor grau. Desde que o mundo é mundo, o medo acompanha as criaturas. E hoje a gente observa as pessoas deprimidas. De uma certa forma, isso é provocado por medos existenciais. Aí entra a questão. Se nós tivermos mais intimidade com o nosso espírito protetor, se nós tivermos uma fé raciocinada, se nós tivermos absoluta confiança em Deus, isso aí vai ser o melhor preservativo contra os medos existenciais. O medo sempre existiu porque ele é uma coisa atávica no ser humano. É o que faz ele se defender das ameaças, procurar abrigo ou procurar atacar para se defender, vamos dizer assim, né? É como uma raiva, né? É uma coisa meio que atávica. O que a gente percebe que nos últimos tempos, vamos dizer assim, a política da insegurança é o que faz as pessoas consumirem. Porque o medo faz eu competir, faz eu me proteger, eu achar que os outros vão pegar alguma coisa de mim ou que vão me roubar. Então isso alimenta o egoísmo, que é no sentido de eu poder me guardar para mim e para os meus, e o outro acaba sempre sendo uma ameaça. Isso alimenta o individualismo e aumenta o consumismo, porque eu não divido as coisas com os outros, eu tomo e me defendo. Então isso aumenta o consumo, porque se as pessoas soubessem conviver e conviver em paz, né, não haveria tanto consumo. Como nós colocamos no corpo a experiência de vida como um todo, então passamos a temer aquilo que vai terminar. Daí o medo primordial ser o medo da morte. Então tentamos substitutos para aquilo que é anseio maior, que é o anseio de permanência, de plenitude, de imortalidade. E o fazemos criando uma civilização, toda ela centrada em posses. Nós temos então medo de perder. Perder as posses materiais, as imateriais, posses afetivas, status, em suma, porque estamos vinculados a um instinto de conservação básico que tem uma visão deformada daquilo que é a essência do ser. As pessoas perderam as suas referências religiosas, vamos dizer assim. A gente vive pelo que é do concreto, pelo que é do imediato, pelo que é que resolve agora. Não tem aquela ideia da esperança, da vida após a vida, né, de uma realidade maior. Isso aumenta mais ainda a insegurança, mais ainda o medo e faz com que as pessoas, e com que o medo aflore muito mais entre as pessoas. Nós iremos superar definitivamente o medo quando formos capazes de perceber que somos criação divina, seres imortais e que tudo que temos passará. Deus não passará, nós não passaremos. Porque a doutrina espírita nos mostra o que nenhuma ciência, o que nenhuma filosofia, o que nenhuma religião mostrou até hoje, que é de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Quando a pessoa não se situa na existência, ela evidentemente fica cheia de medos. Medo do desconhecido, medo do vir a ser, medo de solidão, tantas coisas. Mas a doutrina espírita nos revela que nós temos um espírito protetor que fica o tempo todo nos assessorando, nos auxiliando. E quando nós estamos com medo, nós podemos fazer oração, nos ligar com as fontes divinas, para que a gente possa, então, ter uma recrudescência de coragem na nossa intimidade. Até a próxima!